diabo, ele é astuto e sagaz. Ele enganou o primeiro casal. E muitas das vezes nós dizemos, se eu estivesse no lugar de Adão e Eva, eu não teria pecado, eu não teria ouvido a voz da serpente. Mas a verdade é que o diabo ainda hoje continua enganando muitas pessoas com a sua sutileza. Por isso é imprescindível nós compreendermos e entendermos quais são as estratégias que o nosso inimigo utiliza para induzir alguém a pecar. Hoje eu irei analisar com vocês 5 pontos que aconteceram na queda, que podem estar acontecendo ainda hoje. Claro que a história, a estratégia, a sagacidade do diabo não se resume apenas a esses 5 pontos, mas nós não teríamos tempo hábil para extrair tudo que a Bíblia fala sobre as estratégias do diabo. Mas eu quero que você medite comigo sobre esses 5 pontos que o diabo utilizou no jardim para levar Adão e Eva a pecarem. E pode estar acontecendo hoje e pode estar inclusive acontecendo com você. Primeiro, ele induziu a olhar. Ele encontrou ali Eva vulnerável. Ele distorceu a palavra do Senhor falando com Eva e levou Eva a olhar para o fruto proibido. Nós temos que ter muito cuidado com nossos olhos. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós andamos vendo. Existe até uma música das crianças, uma música infantil que diz: cuidado, olhinho o que vê, o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho que vê. Então nós precisamos ter cuidado com o que nós estamos vendo. Uma certa vez, Jesus repreendendo os fariseus, e os fariseus perguntam para ele: Senhor, por acaso o Senhor está falando de nós somos os cegos? E Jesus diz assim: se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. O que Jesus está se referindo? Que os olhos são uma porta de entrada que o diabo usa para levar as pessoas a pecarem. Jesus, em outra passagem, ele diz assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo terá trevas. Se a luz que há em ti são trevas, tão grandes são essas trevas. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós andamos olhando, porque é através do olhar que o pecado ele começa. Não é errado olhar, mas só que se eu fixar o olhar, eu vou estar induzindo o diabo a continuar a sua estratégia, que foi o que ele fez com Eva no jardim. Eva olhou, fixou o seu olhar, e nesse momento surge o segundo ato, o segundo ponto que o diabo utiliza para levar as pessoas a cair: o desejo. Ela viu que a árvore era agradável e desejável para dar entendimento. Então, nesse momento, ela começa a desejar aquela árvore. O desejo ele brota no coração de Eva. Por isso a Bíblia diz no livro de Provérbios: guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós andamos desejando e temos que ver o que nós estamos desejando está de acordo com a vontade de Deus. Olhar muitas vezes não é errado, mas através do olhar vem o desejo. E nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós desejamos. O diabo, ele conhece as minhas fraquezas, ele conhece as suas fraquezas, ele conhece os seus desejos e ele vai usar de tudo para levar você a pecar. Por isso a Bíblia diz: foge do desejo da tua mocidade. Nós temos que fugir dos nossos desejos, porque é através do desejo que o diabo vai afunilando essa estratégia para levar as pessoas a pecar. Quando eu falo isso, eu me lembro de uma história. Quando eu era jovem,
nós conseguimos ganhar uma pessoa para Jesus, e essa pessoa era mergulhada no mundo das drogas, na bebida, e nós fizemos um trabalho de consolidação com ele, levamos ele para a oração, ensinamos a palavra do Senhor, e um dia os amigos dele, lá do passado, chamaram ele para ir pescar, passar um final de semana pescando, e ele foi pedir orientação do nosso líder de jovem, e o nosso líder de jovem disse: ó, meu filho, eu não mando na tua vida, mas não é bom que você vá. Por quê? Porque você já veio de lá. Você vai ver a bebida, vai ver a droga e vai sentir o desejo e você vai pecar. E a pessoa disse: não, agora eu sou forte, agora eu sou firme na palavra do Senhor, agora eu não caio. Resultado, na semana seguinte nós vimos esse rapaz triste e fomos perguntar o que aconteceu. Ele disse: ô irmão, aconteceu o que foi falado, eu errei, eu caí. Por isso nós devemos tomar muito cuidado com os nossos desejos. E nós não devemos enfrentar os nossos desejos. Nós devemos fugir. Por quê? Porque o diabo utiliza essa estratégia. Primeiro ele te mostra, depois você deseja, e depois acontece como que aconteceu com Eva. Ela fez o quê? Ela não fugiu. Ela pegou o fruto e comeu. Ela consumou o ato pecaminoso. Então, o diabo ele vai fazer de tudo para você pecar, para você errar, para você entrar em desobediência contra Deus, para você fazer justamente aquilo que Deus disse na sua palavra, para você não fazer. Primeiro, ele vai te mostrar. Segundo, ele vai te levar a desejar. Terceiro, ele vai te fazer de tudo para você pecar, para você errar. Mas não termina por aí. Ele vai fazer de tudo para você esconder. O diabo, depois que você olhar, depois que você desejar, depois que você praticar, ele vai fazer você esconder aquilo. Por quê? Porque ele sabe que a Bíblia diz que o que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Então ele sabe que se você confessar, você irá prosperar, mas se você não confessar, não irá. Então o pecado ele não deve ser escondido, ele deve ser confessado para que haja perdão, para que haja remissão, redenção. E qual é o último ponto que o diabo vai fazer? Se você olhou, você abriu uma legalidade para o diabo trabalhar na sua vida. Se você desejou, isso significa que o diabo está se afundando naquele propósito na sua vida. Se você pegou, cometeu pecado, ele vai fazer de tudo para você esconder. E se você esconder, no final, a morte ela é inevitável. Por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado, ele é a morte. O pecado, ele é um patrão cruel, que no final, o salário que ele te entregará será a morte. Então tome muito cuidado com as artimanhas e as estratégias do diabo, porque ele continua agindo ainda. Então temos que tomar cuidado, porque o diabo ainda continua trabalhando do mesmo jeito, da mesma maneira. Ele vai te mostrar todo tipo de coisa para você desejar, para você cair no erro e para você esconder e pecar, e no final está a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas seria muito errado se eu te mostrasse apenas a dor, a ferida, e não te mostrasse a cura. Pois no mesmo texto onde fala que o salário do pecado ele é a morte, ele diz que mas o dom gratuito
de Deus é a vida eterna por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não importa em que fase do pecado você está agora, se você está só flertando com o pecado, se você está só olhando o pecado, ou se você já está desejando cometer atos pecaminosos, ou se você já até pecou, ou se você está escondendo o seu pecado. Se isso aconteceu, saiba que existe cura, existe perdão para você, porque o dom de Deus, através de Jesus, é a vida eterna. E Deus tem vida eterna para você. E o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Você precisa confessar. Porque a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, nunca irá para frente, tudo dará errado. Mas o que confessa e deixa e abandona, esse sim, ele alcança misericórdia. Deus tem vida para você. Deus tem paz para você. Se até hoje o pecado tem destruído a sua vida, se até hoje o pecado tem te feito chorar, tem te feito sofrer, saiba que Deus tem vida para você. E está na hora de você fugir e abandonar o pecado e se abraçar com Jesus. Porque aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. E se nós confessarmos o Senhor Jesus, nós seremos salvos, como diz a Bíblia. Então Deus tem vida para você. Reflita nessa palavra de hoje. Entenda que Deus ele tem algo maravilhoso para a sua vida. Deus tem um plano glorioso para você. Deus tem um propósito. E se você quer entender mais sobre o propósito de Deus na sua vida, eu estou deixando aqui na descrição um vídeo, 5 maneiras de como descobrir o propósito de Deus para a sua vida. Deus tem um futuro grandioso para você. Que Deus te abençoe.